Fala pessoal, eu sou o Alan Veríssimo e eu vim aqui hoje para fazer alguns breves comentários sobre a tão aguardada estreia da oitava e última temporada de Game of Thrones. Game of Thrones está finalmente de volta após um hiato de quase 2 anos e dessa vez com algumas diferenças. A oitava e última temporada terá apenas 6 episódios. Por causa disso, a primeira coisa que muitas pessoas, incluindo eu, devem ter pensado é que a série já retornaria chutando a porta. Com batalhas, explosões, dragões, afinal de contas, faltam apenas 6 episódios, mesmo que eles sejam estendidos, 4 desses episódios eles têm entre 78 e 82 minutos de duração. Mas não é o que acontece. Game of Thrones decide, ao invés disso, fazer a mesma coisa que sempre fez. Começar sua temporada com um simples episódio de recapitulação, recapitular onde é que cada personagem se encontra nesse exato momento e preparar as peças desse tabuleiro para a grande conclusão, o grande clímax da trama. Sei que à primeira vista isso pode parecer um pouco frustrante, e eu sei que essa foi uma das muitas críticas que o episódio recebeu assim que ele terminou a sua exibição nesse último domingo, pelo menos foi o que eu vi nas redes sociais. Mas quando você começa a refletir, e depois que você revê o episódio, que foi o que eu fiz quando passou a reprise na HBO, algumas horas depois, eu percebo que foi uma decisão muito acertada dos showrunners. Poderia sim ter simplesmente a coisa mais fácil do mundo já ter começado com uma grande sequência de batalha. E é até irônico, os próprios roteiristas chegam a brincar com isso logo na primeira sequência do episódio, que é a chegada de Daenerys e de Jon Snow em Winterfell, que claramente remete à chegada de Robert Baratheon no episódio piloto da série lá em 2011, e que, por sinal, esse episódio foi cheio de homenagens e rimas narrativas e temáticas excelentes com o piloto, mais sobre isso adiante. Mas como eu estava dizendo antes, logo nos primeiros minutos do episódio tem um momento que o Bran interrompe todas as introduções da Daenerys com os habitantes do Winterfell e diz: já não há mais tempo para isso, o dragão de gelo está vindo aí, o rei da noite está vindo. Só que os roteiristas, claramente, eles não concordam com isso e fazem o mesmo que sempre fizeram, que é um episódio mais de introdução de temporada mais lento e mais focado nos personagens, na dinâmica entre eles, do que nos eventos bombásticos. E como eu disse anteriormente, embora à primeira vista isso possa parecer incômodo, à segunda vista você percebe que é uma decisão acertada. Nós sabemos que muito provavelmente, como essa é a temporada final, o inferno vai cair em cima desses personagens. Haverão batalhas, haverá mortes, haverá traições, e algo que Game of Thrones sabe fazer de melhor. Então, olhando em retrospectiva, creio que foi sim uma boa decisão. Vamos focar o primeiro episódio nos personagens, nos reencontros, personagens que não se viam desde o piloto. Jon Snow reencontrando seus irmãos Bran e Arya, que não se viam desde o segundo episódio da primeira temporada de King's Road, em 2011. E é claramente, com o Bran, ele percebe que o irmão dele que ele tinha, infelizmente, já não existe mais. Como ele mesmo aponta agora, só existe o Corvo de Três Olhos. Em contrapartida, temos o reencontro dele com a Arya, que é infinitamente mais emocionante, o momento mais lindo do episódio. Ver o quanto esses personagens passaram, sofreram e amadureceram com o decorrer dos anos, das temporadas. Além disso, também tivemos pela primeira vez um encontro de vários personagens que nunca tinham se visto antes. A Sansa finalmente conhece a Daenerys, e é claro, não se bicam de jeito nenhum à primeira vista. E aqui eu vou defender a decisão dos roteiristas. Eu acho que foi acertada o fato da Sansa claramente não se dar bem com a Daenerys à primeira vista e ter muitas ressalvas com a chegada desse novo exército em Winterfell. Porque ela está certa. O Jon saiu de Winterfell, mesmo com a Sansa todos os olhos nortenhos falando que aquilo não era uma boa ideia. Ele tinha saído de Winterfell na temporada passada para se encontrar com a Daenerys em Pedra do Dragão, para conseguir a aliança dela. E aí agora ele volta com um exército gigantesco, com 2 dragões, Imaculados e Dothrax, que são, ou seja, obviamente já temos aí um pouco de xenofobia dos nortistas contra esses estrangeiros que para eles são vistos como bárbaros. E tem até um breve momento, não, sutil não há sutileza alguma, mas sinceramente estamos numa época em que
considerando o que está acontecendo no mundo, dane essa sutileza, né, sobre esse assunto. Estou me referindo ao momento que o Verme Cinzento e a Missandei estão chegando em Interfell e claramente recebem olhares de ódios desses lords nortistas brancos que muito provavelmente nunca devem ter visto uma pessoa negra em suas terras antes. Então é um momento muito eficiente, eu achei. E como eu estava voltando agora para o assunto da Sansa e da Daenerys, agora temos esse novo exército e 2 dragões, que, como a própria Sansa fala, ninguém sabe como é que vamos arrumar tanta comida para alimentar tanta gente. E é claro, também tem toda a questão do passado, né? A última vez que um Stark foi se encontrar com um Targaryen, acabou resultando em tragédia. Estou me referindo ao fato do avô e do tio, do Jon, da Sansa e dos demais crianças Stark terem sido brutalmente assassinados por ordens do Rei Louco, Aerys, o pai da Daenerys. E é claro, há também a questão de todo o rancor envolvendo os Lannisters. Tyrion, mesmo que seja diferente dos irmãos deles, a gente sabe disso, mas os nortistas não sabem. Na verdade, aqui há toda uma questão do fato de que nós espectadores, temos conhecimento de coisas envolvendo Daenerys, Tyrion e os seus demais aliados, que os personagens em questão, nesse núcleo do norte, não têm conhecimento. Então, esperar que a Sansa reaja de uma maneira diferente da hostilidade que ela reagiu nesse episódio, eu acho que não seria muito condizente. Outros reencontros excelentes desse episódio foram da Sansa com o Tyrion, que mostra o quanto a personagem evoluiu no decorrer dos anos. Tem até um diálogo excelente do Tyrion sobre ela. Muitos se subestimaram no decorrer dos anos e agora a maioria deles está morta. E também mostra como ela mesma evoluiu ao ponto de surpreender ele, né? Porque até mesmo ela sabe que o Tyrion está agindo como um idiota em acreditar que a Cersei vai cumprir a parte dela do acordo. Temos também um encontro excelente da Arya com o Gendry e o Cão. O Cão, eu sei que esses encontros envolvendo a Arya foram um pouco mais curtos e súbitos do que deveriam ter sido, mas eu acho que foram na medida certa, correta. O Cão, por exemplo, não tinha como ser qualquer outra coisa diferente daquilo. Um pouco de ressentimento por ter sido abandonado e, ao mesmo tempo, um pouco de orgulho pela Arya ter se tornado uma pessoa mais dura e ter escutado os ensinamentos brutais que ele ensinou a ela lá na 3ª e 4ª temporada. Enquanto com o Gendry temos o reencontro desses 2 amigos que passaram por muita coisa nas 3 primeiras temporadas antes de terem sido separados. E aqui estão finalmente de volta, até mesmo flertando um pouco um com o outro. E vamos torcer para que essa amizade não termine de uma maneira trágica. Em Winterfell ainda tivemos, eu creio que 2 dos melhores momentos do episódio envolveram o personagem Sam. Tivemos o reencontro dele com o Jorah, que está obviamente grato por ter sido curado por ele na temporada passada da Escamagris, mas também acabamos tendo um momento em que a Daenerys recebeu a difícil tarefa de revelar para o Sam sobre o destino trágico que o pai e o irmão dele tiveram. Eu particularmente, eu sempre gostei de John Bradley, sempre achei ele muito carismático como Sam, mas eu nunca achei ele um ator dramático particularmente notável. Nesse episódio, ele me fez morder a língua. O momento em que ele recebe a notícia, ele está ótimo. Primeiro, quando ele recebe a notícia da morte do pai que ele tanto temia, você já percebe que ele já começa a ficar um pouco sentido. Obviamente, eu sei que ele odiava o pai, temia ele. Era um relacionamento de família completamente abusivo. Mas isso não significa, obviamente, que ele terá que imediatamente ficar feliz por receber a notícia de que ele está morto. Mas é quando o Sam recebe a notícia da morte do irmão, a quem ele nunca guardou nenhum rancor, que ele finalmente desaba completamente. E o John Bradley vende esse momento muito bem, assim como na cena em que eles reencontram o Jon nas criptas de Winterfell. Vai lembrar que os 2 não se viam desde a 5ª temporada, e acaba culminando na revelação que todos nós já sabíamos, menos o Jon, que não sabe nada, obviamente, que o Jon, na verdade, é filho do Rhaegar Targaryen e da Lyanna Stark, e que, teoricamente, isso faria ele ter muito mais direito ao Trono de Ferro do que a Daenerys. Como isso vai influenciar no relacionamento dos 2? Se vai haver provavelmente algum conflito, porque talvez Daenerys não goste nada de saber que tem uma pessoa com mais direito ao trono do que ela.
E se o próprio Jon em questão vai querer aceitar ser rei de Westeros, isso vai ficar para os próximos episódios. Inclusive, o pior momento do episódio, sem dúvida alguma, é o momento Joneris, que quando o Jon e a Dany montam um dragão, montam seus dragões, e eu entendo a intenção, é visualmente bonito, os efeitos estão impecáveis como sempre, aquela locação é lindíssima, por sinal, pelo que eu pesquisei, aquela locação é de verdade. O único CGI lá é na cena da cachoeira, mas todo o resto são locações da Islândia. É, mas é um momento fanservice desnecessário. E com uns diálogos que, meu Deus, é digno das séries de super-herói da CW. Saindo agora um pouco do núcleo de Winterfell, nós temos em Porto Real a Cersei, que está quase que completamente sozinha, apenas o Qyburn e o Euron, ou seja, seria melhor sozinha do que mal acompanhado, mas enfim. A Lina Headey, ela sempre devora suas cenas, assim como o ator que faz o Qyburn, o Anton Hesse, que consegue mostrar muito bem a vilania do personagem com muito pouco. E é claro, temos o Pilo Asbaek, eu creio que é assim que se fala o nome dele, que interpreta o Euron Greyjoy, que devora também todas as suas cenas, fazendo um vilão tão escroto e tão exagerado que ele acaba sendo divertidíssimo. E o plot de Porto Real, ele acaba introduzindo a Companhia Dourada, finalmente, que é a companhia de mercenários do continente de Essos que vem para ajudar a Cersei na guerra, mas sem os elefantes, infelizmente. Inclusive os comentários da Cersei sobre nossa, mas eu queria um elefante, caramba. É quase como se fosse um comentário dos próprios produtores de Game of Thrones, dos roteiristas. Eles devem ter escrito a 7ª temporada achando que o orçamento ia dar para ter os elefantes nessa, e aí o produtor falaram, demandaram um balde de água fria. Não, amigo, desculpa, a grana não vai dar, e aí decidi, então eu vou colocar esse momento aqui no roteiro só para deixar claro minha insatisfação. Mas o núcleo de Porto Real ele serviu também para direcionar 2 personagens para o plot principal de Winterfell, que é o Bronn, o mercenário, que finalmente ele recebe a missão da Cersei de matar os 2 irmãos que a traíram, que é o Tyrion e o Jaime. Se ele vai fazer isso, eu não sei. Eu sinceramente estou na dúvida. O Bronn, antes de tudo, ele é um mercenário. Lá na 2ª temporada, inclusive, ele já tinha dito pro Tyrion, quando o Tyrion perguntou para ele, Bronn, se eu ordenasse você matar um bebê recém-nascido, você faria isso? Ele respondeu, um bebê recém-nascido, sem questionar? Não, não faria isso. Eu primeiro perguntaria o preço. Então, antes de tudo, ele é um mercenário, um ser humano horrível, assassino, que inclusive vai lembrar, ele abandonou o Tyrion no final da 4ª temporada, quando ele percebeu que o Tyrion não tinha chance de dar a ele uma recompensa satisfatória para se arriscar lutando contra o Montanha. Então eu não sei, pode ser isso, ou então pode também ser um plot de redenção dele indo em Winterfell e decidindo que não pode, que finalmente encontrou um compasso moral envolvendo os irmãos Lannisters e vai lutar com eles em Winterfell contra os White Walkers. Assim como a trama do filme também, que se encaminha para um arco de redenção. E embora todo o plot do Greyjoy se encerrou de uma maneira bem rápida e até fácil demais, considerando toda a expectativa guardada no episódio final da 7ª temporada. Mas pensando bem, é até melhor assim. Se fosse enrolar isso por vários episódios, aí seria pior ainda. Então temos também o Theon indo para Winterfell para se redimir e ajudar os Starks, enquanto a Yara vai para as Ilhas de Ferro para preparar o lugar caso algo dê errado nessa batalha final. E finalmente temos o plot do Tormund, do Beric e do Ed Doloroso, que se encontram em Última Lareira, o castelo nortista dos Ambers que ficava mais perto da muralha e que agora está completamente detonada pelos White Walkers. E com direito a um jumpscare maravilhoso. Eu sabia, obviamente, que no exato momento que apareceu aquele menino que iria acontecer, mas aquele grito que ele deu, olha, que efeito sonoro excelente, porque me arrepiou mesmo. E aí também esse plot termina com mais personagens indo para Winterfell, ou seja, com exceção da Cersei e do Euron que são em Porto Real, tudo está se encaminhando para a batalha final contra os White Walkers em Winterfell. Isso é apenas suposição minha, obviamente, posso me enganar. E que, afinal de contas, depois disso também vai ter toda a questão da trama sobre quem é que vai ficar com o trono, no final das contas. E o episódio se encerra com a chegada de Jaime em Winterfell e o seu reencontro com o Bran.
que é mais uma rima narrativa e temática maravilhosa com o episódio piloto, porque a última cena do piloto tinha sido justamente o Jamie e o Bran se encontrando, e que encontro, né? O Jamie jogando o Bran por uma janela de uma torre. E aqui agora as situações se inverteram. O Jamie anteriormente era o guarda real, e agora ele não é absolutamente ninguém. Chegou em Winterfell sozinho, sem o apoio dos Lannisters. E enquanto o Bran é o Corvo de Três Olhos, e agora o Jaime é que está numa situação bastante delicada. No geral, eu acho que foi um bom episódio de introdução de temporada. Tirando o momento Jon Ellis, que foi bem ruimzão mesmo, eu fiquei muito satisfeito com todas as demais cenas do episódio. Tivemos bons diálogos, boas piadas. O episódio foi até bem humorado comparado com o que a série costuma ser. Embora eu imagine que isso é para ser um contraponto às tragédias que ocorrerão no decorrer da temporada. Então, no geral, foi um bom episódio. Eu daria, se fosse de 0 a 10, um 8,5 de média. Se fosse de 1 a 5 estrelas, provavelmente eu daria umas 3 estrelas e meia. Estou bastante esperançoso. Estamos no final, faltam apenas 5 episódios. Creio que os roteiristas e os produtores e o elenco inteiro vão entregar o que estiveram prometendo durante esses últimos 2 anos. Game of Thrones é uma série pelo qual eu tenho um imenso carinho. Eu revi recentemente, fiz uma maratona dos 67 episódios anteriores. É uma série com muitos altos e alguns baixos também, e não foram poucos, mas para cada cena ou episódio ruim, temos 3 momentos excelentes de elenco, de diálogos, do design de produção, dos efeitos visuais, das sequências de ação, da trilha sonora do Ramin Djawadi. Então, eu estou muito esperançoso, eu espero e torço para que essa seja uma temporada final que faça jus aos melhores momentos dessa série. Fico por aqui, espero que tenham gostado dos meus breves comentários. Eu espero gravar um vídeo review sobre cada episódio alguns dias após a exibição dele aos domingos na HBO. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, assina o canal, deixe o seu feedback aí positivo. Se você não gostou, deixe o seu feedback então, de qualquer jeito. Fala o que você acha que eu posso melhorar, o que eu posso mudar nos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima semana e lembre-se, o inverno finalmente chegou.